galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje eu respondo uma pergunta que me fazem bastante no Twitter sobre portáteis de emulação, que é qual comprar entre o R36S, o RG35XX e o Mil Mini Plus. Então, antes de começar o vídeo, eu já peço você deixar seu like, se inscrever no canal, deixar seus comentários, me seguir nas redes sociais também, e caso você queira comprar alguns desses portáteis ou cartões de memória, etc e tal, links para tudo isso estão na descrição do vídeo, tá legal? Bom, vamos começar então, a gente tem bastante coisa para falar e eu quero ser o mais breve possível para não enrolar vocês. Portáteis de emulação são uma das grandes coisas aí que aconteceram nos últimos tempos, né, dentro do mundo dos games. E para quem está de fora do mundo da emulação e por fora do mundo dos portáteis, pode ser até um pouco demais, pode ser até um pouco cansativo assim, ficar por dentro, aliás, de tudo o que está acontecendo, porque é muita coisa. Basicamente todo mês ou a cada 2 meses sai um portátil novo, e aí a gente fica confuso com a nomenclatura, com o que eles rodam, com o que eles deixam de rodar, etc e tal, e principalmente se vai dar para comprar ele ou não dentro do Brasil sem tomar uma mordida do remessa conforme. E bom, atualmente, né, os 3 portáteis que você consegue comprar dentro do remessa conforme, os 3 melhores no caso, são esses 3 aqui: Mil Mini Plus, Anbernic RG35XX e R36S. Vamos começar pelo mais comprado aí, pelo que o pessoal mais compra, pelo menos nos meus links de afiliados, que é o R36S. O R36S é o portátil com o melhor custo-benefício dos 3, tá? Ele roda tudo até o DS e muita coisa de Dreamcast. Ele tem 2 analógicos, que são coisas que os outros 2 portáteis não possuem. E ele tem um pouco mais de poder. Qual é o ponto negativo dele? Dos 3... a build quality dele, né, a qualidade das peças dele e a qualidade geral dele mesmo é a pior, tá? Ele é o mais barato dos 3 e ele também é o mais poderoso. Então, alguma coisa teve que sofrer aí no meio do caminho para a empresa poder fechar ele em 40 a 45 dólares, e no caso aqui são a qualidade das peças. Os botões são um pouco piores, a sensação dele, tá? Direcional, os botões mesmo, tudo mais, e os analógicos tão longe de ser um analógico, por exemplo, de um PlayStation 3, de um PlayStation 4, um PlayStation 5, ou um Xbox mesmo, tal. Os analógicos não são tão bons assim, principalmente para jogos de luta. Os botões aqui atrás também, no caso do meu, teve um desses botões aqui que acabou trancando na carcaça, eu tive que desparafusar ele, aqui, ó, tirar esses parafusos aqui, e abrir ele para desencaixar e encaixar o botão de novo para ele conseguir funcionar. Tudo isso eu disse no meu review, o review completo que está no canal do YouTube. Se você ainda não conferiu, o link para ele também está na descrição do vídeo. Mas enfim, esse portátil aqui é o que mais roda jogos. Depois dele, a gente tem o RG35XX. Muita coisa mudou nele desde que eu fiz a análise dele. Eu fiz a análise dele logo que ele lançou, e que quando mal tinha um firmware customizado para ele. Hoje em dia a gente tem 3. A gente tem o Batocera, a gente tem 4 na verdade. A gente tem o Batocera, a gente tem o Onion OS, não, o Garlic OS, perdão. O Onion é do 1000. E mais um outro que eu me esqueci o nome, e tem o MinUI também, que acaba tendo menos plataformas e tal. Mas o que acontece? A comunidade adotou esse portátil, tá? Esse portátil aqui, e muita coisa para ele que ele não fazia originalmente, ele faz agora. Ele tem emulador de PSP, ele tem emulador de DS também, ele só não tem, se eu não me engano, de Dreamcast. O PSP tem um analógico, ele não tem. O que acontece daí? A gente tem que apertar um botão, configura um botão no PP, SSPP lá, para ativar o analógico no direcional e aí desativar o direcional, obviamente. Jogos, por exemplo, como Final Fantasy Tactics, dá para jogar tranquilo com isso, né? Porque daí você aperta o botão, movimenta a câmera com o analógico, desaperta não, né? Aperta novamente, volta para o direcional digital e volta a jogar o jogo. Obviamente ele é menos forte do que o do que o R36S, na verdade. Ele não é, só que ele é mais poderoso que o Mil Mini Plus. Ainda assim, ele tem alguns pontos negativos. O sistema operacional dele original é ruim. O Garlic OS, eu tive a sensação de que ele ficou inacabado quando terminou o desenvolvimento dele.
E esses outros firmwares aí, tudo mais, eles são mais experimentais, tudo mais, eles ainda estão em desenvolvimento, ainda não estão maduros como um Gelos, por exemplo, que é o do RK 2023 e outros portáteis aí mais caros que estão fora do remessa conforme. Mas, assim, em termos de custo-benefício, primeiro a gente tem o R36S e depois a gente tem esse. E depois a gente tem o Mil Mini Plus, que é um portátil que é o mais caro dos três, tá? Mas ele também é o com os melhores botões, tá legal? E ele tem Wi-Fi. Ele não roda PSP, então é o que menos roda a plataforma em relação a esse. As plataformas que ele roda é até o PS1, e ainda assim Tekken 3 e Blood Roar 2, que são os jogos mais pesados de PS1, não rodam perfeitamente nele. Mas ele também roda jogos de DS. Então, ele, no caso, é o mais com o pior custo-benefício, mas também é o com a melhor qualidade de peças. E ele tem Wi-Fi. Se você tem 2 Mil Mini Plus, por exemplo, você pode pegar um RetroArch, sincronizar os dois e jogar de dois. Tipo, se você e sua namorada, você e seus filhos, duas crianças, coisa e tal, você consegue jogar jogos de dois como se estivesse olhando uma tela de um videogame nas antigas e tal. Dentro do remessa conforme, né, o mais barato é o R36S e roda mais plataformas. O segundo mais barato é o RG35XX, na maior parte das vezes a gente encontra ele dentro do remessa conforme também. Roda um pouquinho menos de plataformas e finalmente a gente tem o Mil Mini Plus, que a gente tem que dar sorte de estar naquelas promoções do AliExpress que é tipo 15 ou 10 reais de desconto a cada 100 reais mais um cupom. Aí com tudo isso combinado você consegue abater o preço suficiente para ele chegar dentro de 250 reais e entrar no remessa conforme. Qual comprar? Bom, se você vai comprar só um, se você vai mentir para você mesmo que você vai comprar apenas um portátil de emulação e nunca mais vai comprar outro, você compra o R36S, pois provavelmente você vai estar atendido a todas as suas necessidades e mais dentro dele. O pessoal geralmente quer comprar para quê? Jogar jogos de PS1 e jogar Pokémon. Aqui com esse você consegue mais do que isso tranquilamente, consegue inclusive ativar aí os aceleradores de jogos, tudo mais, para pular as batalhas rapidamente, tudo mais. Tudo isso está no meu guia do R36S também. Mas, se você quer um portátil mais... Se você realmente quer uma máquina só para jogar Pokémon e não se importa em pagar um pouco mais de qualidade, vai no Mil Mini Plus. Agora, se você quer um meio termo entre os dois, o RG35XX é a melhor escolha. Mas assim, sinceramente falando, se fosse para ter que indicar no cego, é o R36S. O R36S vai ter o melhor custo-benefício e você provavelmente vai encontrar tudo o que você quer dentro dele. E claro, ele roda mais plataformas também. E depois de qualquer outra plataforma que você queira acima dele, você vai ter que gastar no mínimo o dobro para comprar, por exemplo, um Retroid Pocket 2S, ou quem sabe o RG405V, por exemplo, alguma coisa assim, ou até um Retroid Pocket 4. Tá? E antes de terminar o vídeo, só falando rapidamente, existem outras opções de portáteis que estão dentro do remessa conforme, principalmente esses três aqui. O X6, tá? Que é de longe o pior deles, tá? Não compre, porque apesar dele rodar até o SNES, o sistema operacional dele parece de MP4 vagabundo da China, o review dele tá no canal também. Tem o Palkiri V90, tá? Se você quiser um portátil de flip, que você possa guardar, ser compacto e tudo mais, você pode comprar ele, mas você precisa aprender a mexer nele, precisa configurar ele, precisa baixar ROM customizado para ele e tudo mais, também tá, o review dele tá no canal, tá? E tem o RG280V, que é uma espécie de Mil Mini, tá? Que é o Mil Mini, a versão menor do Mil Mini Plus, que é mais resistente. Ele também roda tudo até o PS1 e o sistema operacional dele já atingiu aí sua versão mais atualizada, não vai ser mais atualizado que isso. Então o que ele faz hoje em dia é o que ele vai fazer para sempre. Ele é mais compacto também, é mais para botar no bolso e tudo mais. Só que em relação, por exemplo, em comparação no caso ao Palkiri V90, a tela dele é 2,8 polegadas e essa daqui é 3. Então a tela dele é um pouquinho menor, mas ó, eles são pequitinhos, bons para guardar no bolso sem parecer que você tá com uma terceira carteira no bolso aí. E tudo mais. E só para responder a última pergunta rápida que sempre me fazem dentro desses tópicos, threads e tudo mais. E Eric, se eu quiser jogar jogos de PS2, o que eu faço? Você compra um desse, você compra um Steam Deck, que daí você vai conseguir emular até o PS2,
você vai conseguir emular muitas coisas de PS3, muitas coisas de Xbox 360 e até algumas coisas de Nintendo Switch. Ainda que, bom ressaltar, né, emular console de geração atual, que tem os jogos à venda e tudo mais, eu não acho lá a coisa mais legal do mundo. Mas além de tudo, né, o Steam Deck é um PC portátil, na verdade, né? Ele é um PC portátil onde você vai conseguir instalar jogos de computador de verdade nele, não funciona apenas para emuladores, então ele é uma grande vantagem. A desvantagem é que ele custa R$ 3.200 a R$ 3.500, dependendo de você encontrar ele em promoção na Amazon ou no Mercado Livre, por exemplo. Em breve aí tá para sair um portátil, que é o Retroid Pocket 4 Pro, que eu estou para receber, inclusive vou fazer o review dele, que promete rodar até o PS2 e o GameCube perfeitamente. Ele custa $200, vai estar fora do remessa conforme, tem que concorrer à loteria aí da importação para ver se vai pagar imposto ou não. Mas uma conversão seca é R$1.000, R$1.000 para rodar PS2 e GameCube. Bem acima dos R$250 que você gasta no N36S, por exemplo. Mas aí ele vai resolver todos os problemas atuais de emulação, os desejos, os anseios do pessoal que quer, por exemplo, uma plataforma para rodar jogos de PS2. Tá legal, minha gente? Bom, é isso aí. Todas as dúvidas principais respondidas. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e deixar seus comentários aí também. Todas as análises dos portáteis que eu falei estão na descrição do vídeo se você quiser uma análise mais profunda de cada um deles. Tá legal? Um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau!